Olá, meus caros servos, bem-vindos de volta ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva. Junte-se ao exército da Exoterra. Não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para sempre acompanhar nosso conteúdo. Bom, meus caros servos, hoje vamos tratar de um tema bem delicado, um tema bem complexo e muito grave, uma estrutura que infelizmente moldou a história da humanidade e até hoje seus efeitos continuam a fazer da vida de várias pessoas um verdadeiro caos e inferno. Bom, o meu canal é de opinião, entretanto, eu não posso comentar de uma coisa que eu não entendo. É por isso que vocês vão ver temas bem específicos desse canal. Por exemplo, eu não vou comentar sobre fofoca de artistas X ou Y, porque eu necessariamente não me interesso pela vida dessas pessoas, logo eu não pesquiso sobre a vida dessas pessoas. E por isso eu resolvi trazer uma dinâmica diferente para esse canal. Vou passar a minha opinião para vocês, sempre voltada para fatos e fins históricos, debates na qual a história entra principalmente. Então, caso algum de vocês resolva prestar algum concurso, fazer uma pesquisa ou mesmo estudar por fora algum tema, eu vou estar aqui passando esse tema para vocês e, claro, as fontes, que, diga-se de passagem, são cruciais na hora de fazer uma checagem ampla e completa de todos os fatos ditos aqui. Entretanto, pessoal, lembrem-se, isso aqui não é um canal de história. Apesar de eu acrescentar a parte histórica das coisas e deixar as fontes, ainda é o canal para as minhas opiniões. O que significa que provavelmente você vai poder sim utilizar esse vídeo para fazer uma base de pesquisa ou algo do tipo caso queira, e eu espero ajudar você no máximo possível. Entretanto, se você for passar esse vídeo como uma espécie de apresentação ou algo do tipo, não faça isso, pois, como eu disse, é um canal para as minhas opiniões tóxicas, o que significa que você pode esperar palavras de baixo calão e com certeza muita agressividade. Afinal de contas, eu sou assim. Bom, pessoal, dito isso, vamos ao propósito do vídeo de hoje. A minha amiga Saturne, pessoal, passou por uma situação complicada. Situação essa que eu não vou entrar em detalhes para manter o respeito com a mesma. Mas resumindo para vocês, ela sofreu ataques xenofóbicos e racistas, coisas que pilharam ela bastante, afinal de contas, quem não pilharia? Bom, e a Saturne, como todo mundo sabe, pessoal, ela é uma criadora de conteúdo angolana, e devido à discussão que ela teve com um crítico, na qual o mesmo afirmava que africanos eram mais burros que europeus na média, e isso acarretou bastante hate para ela na época, quando a mesma foi contestar essa afirmação por motivos óbvios. Eu já coloquei essa situação em um dos meus vídeos, na qual eu explico também uma forma que o crítico poderia ter dito a mesma coisa que ele queria dizer, de uma forma coesa e, claro, sem parecer que ele era um xenofóbico ou racista ou coisas do tipo. E não. Esse daqui não vai ser mais um vídeo da net atacando o crítico, pois eu não gosto muito dessa dinâmica de ficar atacando de graça as pessoas. O crítico nunca fez nada contra a minha pessoa, nem falou nada de mim ou algo do tipo, então eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, sempre disse aqui que um dos canais que eu usei de molde para fazer o meu foi o canal do crítico, e tudo que eu fiz foi tentar avisá-lo, tentar alertá-lo que toda essa guerra desnecessária que ele estava travando no Twitter ia acabar acarretando para ele consequências um pouco graves. Bem, infelizmente ele acabou não ouvindo. Creio que outros amigos tenham falado a mesma coisa para ele também. Ele não ganharia necessariamente nada com os debates que estava travando no Twitter. Pelo contrário, ele só estava perdendo. Foi isso que eu tentei avisar para ele. Foi isso que as pessoas que eram amigas, que acompanhavam o conteúdo dele ou gostavam do conteúdo dele no geral, gostam do conteúdo dele no geral, tentaram avisar para ele. Mas infelizmente ele acabou não ouvindo. Enfim, por que citando o post do crítico pessoal aqui para vocês, já que não é um ataque pessoal para ele ou algo do tipo? É porque infelizmente, indiretamente, ele acabou causando essa situação. Quando você fala para muitas pessoas, pessoal, se você fala para 100 pessoas, são 100 pessoas que você pode influenciar. Imagina falando para mais de 30 mil. Você entende que a sua responsabilidade é muito grande na hora de tratar com os seus inscritos, na hora de tratar com o seu público certos temas? E é aí que entra essa situação. Pode não ser culpa diretamente do crítico, o que aconteceu com a Saturno, mas foi ali que as coisas escalaram, a partir de um post dele, consequências de um post dele. Apesar dele ter explicado nesse vídeo aqui a situação referente às polêmicas que ele vem entrando nesses últimos meses, isso não anula o fato daquele post ter sido criado crítico. E isso não anula o fato do que aconteceu com a Saturne, por exemplo. Isso também não anula o fato de que aquele post desencadeou uma série de hates violentos para ela, criando vários tipos de pessoa, como essa moça aqui, por exemplo, essa pessoa desprezível aqui, que vou colocar na tela para vocês. Falar de racismo é algo bem complicado, principalmente quando você é negro. E aí podem vir dizer, lá vai o Shao Kahn militar, tava demorando. Porém não, pessoal. Não vou ficar aqui militando em cima de vocês e tentando explicar por que certas piadas, certas palavras fora do seu grupo social, fora do seu meio de amizade, fora da famosa conversa de boteco, podem se tornar prejudiciais na vida das pessoas, principalmente nas pessoas que você não conhece. Eu vou, na verdade, fazer uma espécie de aula de história, na qual vou levar vocês para uma época em que esse tipo de palavra e esse tipo de crença era comum e bem utilizado na sociedade. E eu estou fazendo isso contando que
quando vocês terminarem de ver tudo isso, pessoal, vocês vão acabar refletindo e tentando entender o lado de outra pessoa, que infelizmente ainda sofre as consequências dessa época que eu vou mostrar pra vocês. Então, hora da história. Nosso destino inicial é a Europa dos anos 1600, na qual o físico, inventor e filósofo Robert Boyle, defensor árduo do monogenismo, acreditava fortemente que todas as raças vieram de uma única fonte, Adão e Eva. Durante toda a nossa estadia no passado, você só notar que a religião e a ciência andavam lado a lado, entrelaçadas, uma complementando a outra. Através de relatos de pais que deram origem a filhos albinos, Boyle concluiu que Adão e Eva eram originalmente brancos, tendo essa característica a possibilidade de aparecer em qualquer etnia. Segundo Boyle, como matriz, brancos poderiam dar à luz a raças diferentes. Já nos anos 1700, foi a vez de Carl Linnaeus, médico botânico e zoólogo. Linnaeus modificou as bases taxonômicas estabelecidas na nomenclatura binominal para a fauna e flora. Para a 12ª edição de Systema Naturae de 1767, ele rotulou variedades da espécie humana. Cada uma foi descrita por Linnaeus como possuindo as características fisionômicas variando de acordo com a cultura e o local. O americano, vermelho, colérico, ereto, cabelos pretos, lisos e grossos, narinas inflamadas, rosto sarado, queixo sem barba, teimoso, zeloso, livre, pintando-se com linhas vermelhas, governado pelo hábito. O europeu, branco, sanguinolento, musculoso, com cabelos longos e amarelados, olhos azuis, gentil, agudo, inventivo, regido inteiramente pelos bons costumes. O asiático, amarelo, melancólico, cabelos pretos, olhos escuros, altivo, ganancioso, coberto com roupas largas e governado por crenças. E finalmente, o afé, ou africano, negro, fleumático, relaxado, cabelos pretos e crespos, pele sedosa, lábios alongados, manhoso, preguiçoso e negligente, unge-se com graxa, governado pelo capricho. Para o paleontólogo Jay Gould, não era o objetivo de Linnaeus fazer uma hierarquia entre as raças. Entretanto, isso fica um pouco distante quando as características relaxado, preguiçoso e negligente, tal como a ganancioso, é colocada em outras raças que não seja a europeia, uma vez que, por Linnaeus, o branco europeu era geneticamente perfeito. E reparem que eu estou utilizando o termo raça para falar de europeus, africanos, asiáticos, entre outros povos, pois era esse o conceito mais aceito na época. No mesmo ano, temos o conde de Buffon e naturalista francês Georges-Louis Leclerc e o anatomista alemão Johann Blumenbach, ambos defensores do monogenismo, aquele conceito em que todas as raças tinham uma única origem. Segundo Buffon e Blumenbach, as raças passaram por um processo de degeneração. Segundo eles, Adão e Eva eram brancos, e que as outras raças surgiram por esse processo. Eles citavam que a pigmentação negroide surgiu por causa do calor e do sol tropical, e que o vento frio causava a cor taiwane dos esquimós, e que os fatores ambientais, pobreza e hibridização poderiam tornar todas as raças degeneradas, afastando todas elas cada vez mais da raça matriz, a raça branca. Segundo Blumenbach, existiam 5 raças, todas pertencentes a uma única espécie: a caucasiana, mongol, negroide, americana e a raça malaia, todas elas tendo sua matriz na raça branca, a caucasiana, na qual ele chamava de Primeval One. Christopher Meinarz, que foi um poligenista alemão, ele acreditava que cada raça tinha uma origem separada. Meinarz estudou a característica física de cada raça, também as características mentais e as características morais. Com base nos seus estudos, ele construiu uma hierarquia racial. Meinarz dividiu a humanidade em 2 divisões, que ele chamou de raça branca bonita e raça negra feia. Em seu livro intitulado The Outline of History of Mankind, Meinarz argumentou que uma característica principal da raça é a beleza ou a feiura. Ele acreditava que a raça branca era bonita e considerava as raças feias como inferiores, imorais e semelhantes a animais. Em seu livro, ele escreveu detalhadamente como os povos escuros eram feios e desprovidos de virtude, o que os diferenciava fortemente dos povos brancos da Europa. Também temos Georges Cuvier, outro naturalista e zoólogo francês, que influenciou bastante o poligenismo científico quanto ao racismo científico da época. Cuvier acreditava que havia 3 raças distintas: caucasiano branco, o mongol amarelo e o etíope negro. Ele avaliou cada um pela beleza ou feiura do crânio, e também a qualidade de suas civilizações. Segundo as avaliações de Cuvier, a raça branca, um rosto oval, cabelo liso, a qual pertence ao povo civilizado da Europa, é a que nos parece a mais bela de todas. Também é superior às outras raças por sua genialidade, coragem e atividade. Já sobre os negros, Cuvier escreveu: a raça negra é marcada por uma tez negra, cabelos crocantes ou lanosos, crânio comprido e nariz achatado e lábios grossos, evidentemente o aproximando da tribo dos macacos. As hordas que os compõem
sempre permaneceram no mais completo estado de barbárie. Ele também era defensor de que Adão e Eva eram brancos e que as outras raças surgiram através de uma degeneração da mesma. Chegando nos anos 1800, a classificação estabelecida por Linnaeus se tornou requisito para qualquer esquema de classificação racial humana. Já no século XIX, a evolução social clássica era uma mistura de teorias sociológicas e antropológicas, propondo que a cultura da Europa Ocidental era o ápice da evolução social humana. Em outros cantos, a Bíblia cristã foi interpretada para sancionar a escravidão. A mesma, durante as décadas de 1820 e 1850, foi frequentemente utilizada no sul dos Estados Unidos para justificar a escravidão. Segundo Thomas R. Cole, os negros haviam sido criados inferiores, portanto, adequados à escravidão. Muitos escravagistas do sul dos Estados Unidos, na época, mencionavam bastante Joseph Arthur de Gobineau, um aristocrata e escritor francês, famoso por seu livro Essai sur l'égalité des races humaines, publicado em 1853, na qual o mesmo colocava as três grandes raças humanas, a raça negra, branca e amarela. Segundo Gobineau, as raças eram barreiras naturais, e que a mistura das mesmas provocaria o colapso de toda a cultura e civilização. Ele afirmou categoricamente em seu livro que a raça branca possuía o monopólio da beleza, inteligência e força, e quaisquer realizações positivas ou semelhantes de outras raças era devido à mistura com brancos. Gobineau também, mais tarde, utilizou o termo arianos para descrever os povos germânicos, sendo eles uma das bases para escrever a Herrenmenschen, que mais tarde foi base para um dos maiores extermínios étnicos da história da humanidade. O mesmo Gobineau, em 1869, foi nomeado como ministro francês para o Brasil. Ao chegar aqui, ele teve um completo choque. Ele presenciou uma população totalmente misturada, que Gobineau descreveu como: o Brasil é composto por uma população totalmente misturada, viciada em sangue e espírito, terrivelmente feia. Nenhum brasileiro tem sangue puro, porque o padrão de casamento entre brancos, índios e negros é tão difundido que as nuances de cor são infinitas, causando uma degeneração. Em uma carta aberta, Gobineau concluiu que todo mundo aqui no Brasil era terrivelmente feio, exceto o imperador, na qual ele considerava parte da cultura e da base ariana, uma vez que Dom Pedro, da Casa Real de Bragança, apresentava os traços que Gobineau considerava arianos, sendo cabelos loiros e os olhos azuis. Demorou muito até ideias como as de Gobineau serem enterradas na sociedade, sendo simplesmente uma sombra do passado terrível da humanidade. Entretanto, tais como a escravidão, essas palavras, essas ações ainda afetam pessoas que vivem hoje em dia. Seja por falta de oportunidade de emprego, estudo ou mesmo pelo preconceito sofrido na sociedade. Reflexos dessas políticas, dessas ideias, que no passado tiveram uma força absurda, ainda nos afetam. Não é segredo para ninguém que a África foi destroçada. E por favor, não me diga que acontecia escravidão na África ou em qualquer outro canto da humanidade e que a escravidão durante a história da humanidade foi algo comum. Eu sei que era. Eu sei disso. Entretanto, não se compara a escravidão do Atlântico com nenhuma outra. A escravidão do Atlântico tinha a única função étnica, na qual você nascia escravo simplesmente pela cor da sua pele. Não existia possibilidade de ascensão social. Então não compare a escravidão, por exemplo, de Roma, Grécia, entre outros países da Mesopotâmia, Arábia, com a escravidão que aconteceu no Atlântico, porque não é possível fazer essa comparação. E como se não bastassem anos de colonização, quando os países da África finalmente conseguiram sua liberdade, a maioria entrou em um estado de guerra civil por poder, depois entrando em uma espiral que acabou culminando em ditaduras socialistas, que terminaram de arrasar por completo tais países. A desigualdade social aumentou, da mesma forma que a corrupção também. E quando você tem tudo isso junto, você tem um baixo investimento na população, o que acaba minando qualquer possibilidade de ascensão da maioria das pessoas que estão lá. Isso acontece aqui no Brasil também, pessoal. A maioria da população parda e negra aqui do Brasil tendem a ser a população mais pobre. Não sei se eu vou viver para ver o Brasil se consertar ou os países da África terem uma ascensão econômica, mas eu espero que aconteça. Da mesma forma que eu duvido muito que eu vou viver para ver uma sociedade na qual preconceito racial é simplesmente uma sombra do passado. Nos últimos tempos, pessoas negras têm ganhado destaque nas mídias, nos filmes, novelas, séries, e isso é uma espécie de representatividade positiva. Apesar de que, na minha opinião, a pessoa não precisa necessariamente se ver ali para se identificar, ter um personagem parecido com ela é interessante. Porém, isso é debate para um outro vídeo. Eu já dei a minha opinião em algum vídeo que fiz anteriormente, na qual eu critico fortemente situações em que personagens brancos se tornam personagens negros. Isso eu não acho que é uma representatividade. Na
verdade, eu acho que isso piora a situação. Precisamos de mais diretores como Jordan Peele, que sempre coloca negros em posições de protagonismo nos seus filmes com histórias muito bem construídas. Precisamos de outros filmes como Pantera Negra, o primeiro, eu não gostei muito do segundo. E não, pessoal, não estou só falando que temos que ter diretores negros fazendo filme de negros e etc. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo pode falar de qualquer coisa, todo mundo deve falar de qualquer coisa, tá? Por exemplo, o Django Livre, que é um filme que eu gosto bastante, é feito pelo Tarantino. O Tarantino é branco. Esse é outro ponto. Pessoal, apesar de você não conhecer a vivência da pessoa, de você não estar lá na pele da pessoa, passando pela luta da pessoa de fato, isso não te impede de poder comentar ou poder defender a pessoa ou poder comentar um assunto sensível para a pessoa, tá? Pelo contrário, quanto mais você conversa, maior o conhecimento. Quanto maior o conhecimento, menor o medo. Quanto menor o medo, menor a discriminação. Então, eu não acredito tanto no lugar de fala. Na verdade, eu acho que nele nem existe. Mas a vivência é outros 500. Você chegar perto de um negro para ensinar ele o que é racismo sendo você branco é meio complicado. Você chegar perto de uma pessoa trans e ensinar ela o que é transfobia também é complicado. Você chegar perto de uma pessoa gay e falar com ela o que é homofobia vai ser complicado e por aí vai. A pessoa já tem a vivência, ela sabe disso. Ela sabe disso. Entretanto, você se compadecer por essas causas e poder comentar sobre o assunto não é um problema. Acima de tudo, pessoal, eu falo pra comunidade também, tá? Eu não tô querendo dividir pessoas não, tá, pessoal? Mas é bem comum na sociedade você ter grupos, você ter comunidades. Principalmente se são grupos minoritários, eles vão se identificar nos grupos e buscar uma proteção ali. Não tô falando que tem que separar ninguém não, tá? Pelo contrário. Mas esses grupos que tem pessoas influentes, como a Alexia mesmo falou no vídeo dela, quando acontece alguma situação, o pessoal fica calado. Só porque não vai dar views. Não é assim que funciona. Você tem que falar sim. Você tem que falar e se você é grande na plataforma, você tem que falar mais ainda, porque sua voz chega em mais pessoas, sua responsabilidade é maior. Ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça e falando, você tem que falar sobre isso, tá, cara? Acho que vai mais da consciência. Pelo menos se eu tivesse um canal gigantesco, e eu visse uma situação na qual uma pessoa de um canal menor, ou mesmo uma pessoa que não tem voz na internet, já que ela não tem canal, estivesse passando por uma situação complicada, eu iria sim me dispor a ajudar ela. Principalmente se eu me identificasse com a causa da situação, né? Principalmente se isso fosse me afetar também. Mas eu vejo que falta muito isso nos grupos, falta muito isso no geral. Eu vi muita gente se compadecendo da situação que a Saturno passou lá no Twitter. Eu vi realmente muita gente se compadecendo, gente grande se compadecendo. Mas eu não vi ninguém fazendo vídeo. Eu não vi ninguém dando voz a essa situação. Você não precisa expor a privacidade dela, mas fazer um vídeo chamando atenção pra isso é importante, pessoal. Mas é isso. Eu não vou me alongar mais aqui. Acabei de ver que esse vídeo vai ser postado no Dia da Consciência Negra. E eu não comemoro o Dia da Consciência Negra no dia 20. Pra mim, o Dia da Consciência Negra é todos os dias. A história da América é a história do povo negro. Fomos nós que construímos isso daqui. Da mesma forma que o povo branco da Europa também construiu isso daqui. Eu mando essa mensagem pra todos no geral. Parem de entrar em guerra, pessoal. Isso já acabou. Chegou a hora da gente tentar amenizar as guerras, a gente acabar com esse tipo de guerra, não criar mais. Não vou chegar aqui pra você e falar, cara, você tem que se pedir desculpas, você tem que se desculpar comigo porque você é branco, você tem que, porque seu bisavô, tataravô fez isso, tá? Não é assim que funciona. Olha, tanto eu quanto a maioria de vocês brasileiros aqui tem o pé afundado na Europa, raízes cravadas lá também. Negar isso é negar a sua própria existência também. Então, em vez de buscar uma guerra nova, por que a gente não se une pra acabar com as que já tem aí? Eu acho isso muito mais importante do que criar uma guerra racial nova. Bom, e o vídeo de hoje é esse. Agradeço quem me acompanhou até aqui e até o nosso próximo encontro.